Caramba, aí tô com uma cara de sono. Eu tô com sono? Acho que eu não tô com sono, não. Não sei de sono nenhum aqui, não. Mas, o que eu ia falar? Esses dias uma pessoa disse: Ah, se Deus está te fazendo passar por essa prova, por essa situação ruim, né? Deus faz às vezes a gente passar por situações ruins, né? E se Deus está fazendo isso, então Deus não é bom. Qual o problema dessa afirmação, dessa conclusão? É que essa afirmação ela tem sua base em que? Em você saber o que é o certo, o que é o melhor a ser feito, o que é bom para todos, para você. Bom para todos é sempre bom para você, certo? Tem como ser bom só para você, mas também tem como ser bom para todos, né? E isso inclui você. E como eu entendo a vontade de Deus, é assim, a vontade de Deus é o melhor para todos. E quando alguém afirma que, é, se Deus está fazendo você passar por uma situação ruim, então ele não é bom. Se Deus te deu essa doença, se Deus está fazendo você passar fome, se Deus te colocou nessa situação horrível, então Deus não é bom. Essa afirmação tem uma base no que, no, numa coisa que não é verdade, que é a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é melhor. Porque quando a gente diz, afirma que uma coisa sei lá, a minha situação, eu tô passando fome, então Deus não é bom porque eu tô passando fome e ele fez isso, né? Quando a gente diz que eu passar fome não é bom, é um julgamento meu, esse é um julgamento meu, certo? Se eu passar fome não é bom, esse é um julgamento meu. E tudo bem, eu acho que isso é natural, a gente fazer esse julgamento, a gente faz meio que no automático ali. Mas é necessário ter consciência de que são coisas diferentes, né? Eu achar que uma coisa não é boa e eu entender que eu não sei o que é bom. Deus sabe o que é bom. Então, às vezes, ateu, né? O ateu, na tentativa de compreender mais, de buscar mais sobre o que é Deus, ele meio que se coloca numa postura de Deus, tentando entender o que é Deus, no sentido de tentando acreditar, às vezes, sabe? Tentando ah, deixa eu entender um pouco mais o que as pessoas entendem por Deus. Aí lê a Bíblia e conversa com pessoas, mas acaba se colocando nesse lugar de Deus porque não tem como você julgar, você fazer esse julgamento do que é bom. Você pode olhar para tudo e chegar à conclusão de que Deus existe, de que a vontade de Deus é boa. Olhar para tudo, chegar a essa conclusão. Mas o que não dá para fazer, como você não vai chegar a Deus, a maneira como você não vai chegar a Deus, é julgando a vontade dele. Porque a ideia de Deus, a ideia de Deus único, é que ele sabe o que é bom, é que ele é perfeito. E quando você tenta julgar se esse Deus é bom, se ele tem boas atitudes, para talvez começar a seguir ele, para talvez começar a acreditar, né? Que isso não é, meio que não é acreditar, mas quando você faz esse julgamento, você já está na posição de Deus. Isso não é você procurar Deus. Isso é você escolher um time para torcer, para botar a camisa. Deus, né?
A ideia de Deus pressupõe que você confie nele cegamente. E dizer que eu estou passando fome porque Deus é ruim, ele permitiu isso, então Deus é ruim. Se eu estou passando fome, Deus é ruim porque ele permitiu isso. Eu dizer isso parte de mim. E é necessário entender que eu estou errado. Porque Deus só faz o que é bom. Deus só faz o que é melhor pro todo. Eu acho que o melhor sempre acontece. Que tudo é vontade de Deus. E aí você pode pensar em algumas coisas. E talvez isso te incomode. Talvez você possa pensar, então Deus permitiu X, sabe? Uma situação que te deixa desconfortável aceitar que Deus permitiu. E sim, né? Aí para não aceitar que Deus permitiu que X acontecesse, uma situação X, uma situação que você considera horrenda, horrível, para não aceitar isso, você talvez afirme que ele não existe. Porque você disse que isso não é bom. E se isso aconteceu, Deus não existe, ou Deus não é bom. Se Deus existe, permitiu isso acontecer, Deus não é bom. Mas quem é o centro desse julgamento? É você que é o centro desse julgamento. Então, não funciona se colocar, se posicionar, posturar, se colocar na postura de Deus, você se tornar o Deus e tentar pensar se Deus existe. Nessa postura, pensar se Deus existe. A postura de quem julga. Para entender se Deus existe, você se coloca na postura de gratidão. Você coloca na postura de abrir os olhos, de olhar para as coisas de verdade, sem julgamento. Porque esse não é o seu papel. Não é o seu papel julgar. Para entender se Deus existe, você entra confiando, não buscando entender se é bom, se é certo, no sentido de Deus faz o certo, sabe? Você pode sim buscar entender se Deus existe, né? Se Deus existe. Mas não se ele é bom. Se ele existe, ele é bom, inevitavelmente. Bom, eu queria falar isso porque eu vejo algumas pessoas procurando, né? Buscando entender a ideia de Deus, buscando, talvez ateu que está meio confuso e busca saber se Deus existe mesmo, sabe? Num momento de desespero, talvez. E às vezes ele entra com essa postura, sabe? Essa postura de deixa eu ver aqui se esse negócio faz sentido. Mas não no sentido de se eu ver se Deus existe, sabe? Mas no sentido de deixa eu ver se isso que está dizendo que Deus faz é bom, né? Porque muita gente nega a existência de Deus porque as coisas que ele faz não estão de acordo com o que ela acha que é certo fazer. E aí, né, se Deus é bom, e Deus só faz as melhores escolhas. E ele fez essa escolha aqui, ele teve essa vontade que essa coisa ruim acontecesse na minha vida. Então, isso aqui não é bom, eu estou vendo, eu julgo isso aqui como uma coisa ruim. Então, Deus não existe, porque Deus é bom. Se ele é bom, ele não faria isso aqui, porque isso aqui é ruim. Só que são duas coisas diferentes. Acho que é essa separação. Quando eu digo que isso é bom, eu estou julgando. Quando eu digo que isso é ruim, eu estou julgando. E Deus é sobre confiança, é sobre fé. Então, não funciona buscar, procurar Deus de uma postura de onde você já está nessa poltrona de Deus. Um Deus, eu acho, não pode ter outro. Você é Deus, então você
é o seu Deus e pronto. Se você quiser o Deus verdadeiro, você precisa abrir mão de você. Precisa de acreditar no que sua cabeça te diz, no que você acredita que é certo, no que você acredita que é o melhor. Confiar em Deus é isso, é abrir mão. Abrir mão de você.